Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, olha só, vocês estão acompanhando nessas últimas semanas, principalmente essa questão do pacote, né, que o governo Lula está implementando, né, com esse objetivo claro de contenção de despesas, tá? A gente sabe que dentro desse pacote existem várias ações duvidosas no sentido do seu resultado, mas que na forma que essas ações do governo afetam a vida de milhões de brasileiros, quanto a isso não há nenhuma dúvida, vai afetar e de uma maneira negativa e sem condições depois do governo voltar atrás. Trocando em poucas e claras palavras, você precisa me compreender que se você, por exemplo, é beneficiário do BPC Loas, se você é, por exemplo, assalariado com a mudança aí das regras limitando o aumento do ganho real para o salário mínimo, se você é trabalhador, vai ter o seu benefício de abono também salarial sendo afetado. Então é muito importante vocês entenderem onde nesse quebra-cabeça, né, nesse jogo inteiro você se encaixa, mas algo é certo, você será prejudicado. Eu quero direcionar minha fala de maneira muito mais específica agora para o BPC Loas. Hoje 6 milhões de pessoas são alcançadas pelo BPC Loas, na sua grande maioria pessoas com deficiência ou aquela pessoa idosa maior de 65 anos e que conseguiu comprovar que não teria como manter a sua subsistência sem a ajuda do benefício de prestação continuada, que é o BPC. Eu quero trazer para vocês algumas análises bem objetivas e em seguida eu quero trazer a última manifestação, depois de tanta cobrança, né, do senador Paulo Paim, que sempre teve aí os seus mandatos como senador, sua vida pública como parlamentar, seja na época de deputado ou agora como senador, em seu último mandato, vale destacar, nós tivemos uma fala direcionada especificamente ao BPC. Eu que venho chamando tanto a atenção do Paulo Paim para que ele se manifeste sobre essa situação, sobre o próprio projeto de lei que é da autoria dele, que é o 4434, que pode ajudar inclusive a melhorar também a qualidade de vida daqueles aposentados ou pensionistas que recebem um pouco acima do mínimo. Então, se vocês observarem, são muitas as demandas e sempre voltadas para esse grupo de pessoas ou para estes grupos de pessoas menos favorecidos, tá? O lado positivo de toda essa movimentação que vem acontecendo é que isso ganhou repercussão nacional nas TVs abertas, os canais de TV aberta, assim também como grande repercussão no próprio meio político e, por consequência, chegou também aqui no YouTube, eu que já defendo as pautas do BPC há pelo menos 10 anos. Eu quero adentrar nessa discussão agora, mas antes disso, te convidar de maneira muito especial a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Ativa aí o sininho das notificações, deixa teu comentário e também compartilha muito, tá, gente? Esses temas sensíveis e urgentes precisam ser definidos ainda nesta última semana de trabalhos no Congresso Nacional, já que a partir da próxima semana todo o Congresso, assim também como o Judiciário, entrarão em recesso com retorno apenas no final de janeiro de 2025. Então, vejam quantas pautas importantes nessa última semana o governo, né, através principalmente do Legislativo, ou seja, da Câmara e do Senado, precisam resolver. Além disso, né, além desse projeto de lei que é o 4614, que mexe diretamente com o BPC, tem a questão da própria lei orçamentária para o ano que vem, tem a questão da PEC, que também vai mexer, né, na base da Constituição, podendo minimizar ou limitar a condição de busca ou manutenção de alguns benefícios já conquistados por cada um de vocês. A gente observa o seguinte, pessoal, quando se trata de lutas para buscar mais algum direito, sempre é uma luta penosa, desgastante, cansativa e que quase sempre acaba dando em pizza, acaba dando em nada. Então, para que a gente não continue nessa mesma toada, né, nesse mesmo caminho de muito sacrifício sem nenhuma solução, é importante agora você vir para cá, você que é mãe de BPC, você que é alguém
idoso maior de 65 anos, familiares, unam forças conosco para que a gente possa trazer para vocês aquilo que vocês buscam de resultado, que é exatamente como está as regras de acesso ao BPC, assim também como de manutenção desse benefício. Presta atenção na fala do Paulo Paim, me ajuda a espalhar esse material para que a gente possa continuar pressionando esta semana todos os deputados que estarão analisando ao pé da letra cada texto que faz parte desse projeto de lei 4614, que trata dessas mudanças absurdas contra aqueles que têm direito a buscar o seu benefício de prestação continuada. Acompanha comigo agora a fala do Paulo Paim, tá bom? Se você vai chegando durante a fala dele, eu te peço para que você possa ir compartilhando. Deixa aqui o teu comentário, você que é BPC ou que conhece alguém que é beneficiário do BPC, o que é que você acha dessas atitudes que estão partindo principalmente do próprio governo federal, que lá no início da sua campanha em 2022 se comprometia em defender os mais fracos, os mais pobres, os mais vulneráveis, e que infelizmente o resultado está sendo exatamente esse que você está vendo agora. Absolutamente o contrário daquilo que ele se comprometeu. Agora que a reforma tributária foi votada e regulamentada, eu tenho que falar um pouco sobre o pacote fiscal de cortes. Entendo que esse debate vai começar essa semana. E digo, senhor presidente, que me preocupa muito, e já falava com Vossa Excelência, no Dom Messias, sobre a questão do BPC, benefício de prestação continuada. E, claro, como eu fui alguém que, junto com toda uma equipe, trabalhei muito na construção da política de salário mínimo, também me preocupa. Mas quero dizer, senhor presidente, está aqui no fundo do plenário, pode dar um passo à frente com a cadeira de roda, recebi o senhor Flávio Vladimir Clemelo Faviero, filho de Lourdes Vanilda Chemelo Faviero, já falecida, que é a mãe do Flávio, né? Mãe dos dois, porque você é irmão dele. Ela faleceu, mas foi a grande mentora. Eu fui constituinte, e foi lá que ela visitava gabinete por gabinete. Lá, eu digo aqui no Congresso Constituinte, né? Para que surgisse essa proposta como foi. Foi defensora do artigo 203 do inciso 5º da Constituição Federal, se tornando depois uma grande luta para regulamentar o benefício da prestação continuada. E o que aconteceu? Seu trabalho benemérito ficou nacionalmente conhecido em favor das pessoas portadoras de deficiência. A gaúcha, já falecida, lá de Canoas, onde eu resido, veio aqui, inclusive, na Constituinte, me cobrar passo a passo, no bom sentido, né? E eu tinha um orgulho de dizer que caminhei ao lado dela. Foi a grande responsável para que aprovássemos na Constituinte esse processo criando o BPC. Um projeto de lei que garantia, de fato, e garante benefício aos portadores de deficiência. Cumprimento também que agora, nesse momento, está aqui o irmão também do nosso querido Flavinho, né? Flavinho, o senhor Francisco Faviero, que é advogado, está fazendo essa peregrinação aqui dentro. Mas continuando agora com o pacote. Esse pacote não pode ser votado sem o mínimo de discussão. É o mínimo que eu espero, né? Dado o alto grau da sua complexidade. Precisamos de muito diálogo, bom debate, muita tranquilidade. Na minha visão, investir no social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas não é gasto, é um investimento. Nós sempre falamos isso. Tenho recebido inúmeras mensagens sobre, principalmente, o BPC. Na semana passada, nesse mesmo plenário, li uma nota setorial da pessoa com deficiência do Partido dos Trabalhadores. Uma nota dura, muito bem escrita. Mais de 100 entidades e órgãos já se manifestaram. Entre eles, o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, CONADE, o Conselho Nacional de Ciência Social e o Movimento Orgulho Autista Brasil. Atualmente, 6,18 milhões de pessoas são beneficiadas com o BPC, 3,47 milhões de pessoas com deficiência e 2,70 milhões idosos. São 75,76 bilhões em benefícios acumulados de janeiro de 2024 a setembro de 2024. Isso demonstra a nossa grande responsabilidade. É preciso muito cuidado, muito carinho, para não restringir
esse que é uma conquista do povo brasileiro, que é o BPC. Não podemos dificultar o acesso aos benefícios com exigências desproporcionais, com tudo aquilo que, infelizmente, estamos percebendo. Tampouco é inaceitável limitar o número de benefícios que podem ser recebidos numa mesma família. Bom, se eu tenho 2 pessoas com deficiência, pessoas com vulnerabilidade, com baixa renda, como é que eu vou dizer, acabou o sonho de ganhar R$ 1.400 por mês, que é o salário mínimo, e de hoje em diante vai ser só um vai ganhar. Hoje, uma família que tem 2 pessoas com deficiência, por exemplo, recebe 2 BPCs. Como é que vamos entender que a mudança proposta, que essa mesma família passe a receber um benefício? O valor do BPC, como havia falado, e agora eu adianto, equivale a um salário mínimo, 1.412. Imagina essa família que antes recebia 2.824, de repente, a renda delas vira 1.412. Como essas pessoas poderão sobreviver? Como garantir um mínimo de dignidade? Como fazer a frente aos gastos com remédios, prótese, órtese? Será um caos na família. Mudança no BPC contraria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque nós trabalhamos tanto nesse Estatuto da pessoa com deficiência, e cito aqui Maria Gabriele, Flávio Arnes, Romário, como por exemplo, e lembro também do Celso Russomano. No próximo ano, ele completa 10 anos, tendo sido sancionado por unanimidade, sendo votado por unanimidade nessa casa e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. As mudanças contrariam também a Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse documento foi o primeiro tratado internacional incorporado no arcabouço legal brasileiro e hoje está garantido na nossa Constituição Cidadã. Precisamos avançar e não retroceder. É evidente que se essas mudanças forem aprovadas, a qualidade de vida de milhões de brasileiros será gravemente comprometida. Essas pessoas estão desesperadas. E pedem socorro não é só a mim, não. Pede aos deputados federais e pede aos senadores. Precisamos dialogar. É uma questão de políticas humanitárias. A responsabilidade que temos diante dessas 5.818 milhões de pessoas é imensa. Não temos o direito de errar. Registro e peço que entre no Senado um estudo que foi me entregue, está aqui, senhor presidente, vou deixar aqui na casa, o estudo do Instituto Brasileiro Previdenciário, Diretoria Científica e Diretoria de Direitos das Pessoas com Deficiência. O documento faz uma ampla análise sobre as mudanças no BPC. A situação é gravíssima, o estudo projeta que 80% dos benefícios poderão desaparecer. Abro aspas, estou falando desse documento que está aqui, que ficará para, se alguém tiver dúvida. A iniciativa gera retrocesso na proteção social e enfraquece os direitos da pessoa com deficiência, gerando mais gasto, comprometendo a eficiência administrativa e a justiça social. Senhor presidente, outro ponto que me preocupa, e não tem como eu não registrar, é a alteração na política de salário mínimo. Essa política de salário mínimo, eu viajei em todos os estados praticamente, construímos uma proposta que acabou com aquela bagunça, eu diria no bom sentido, discutir salário mínimo todo ano. Conseguimos, então, num amplo acordo com a sociedade, com empresários, com o governo, política de salário mínimo de inflação mais PIB. E agora, essa política também poderá ser alterada. Quando nós chegamos no Congresso, na Constituinte, o salário mínimo valia $60. E eu faço justiça ao dizer que, com muito embate, no governo Fernando Henrique, chegamos a $100. Um dia ele me disse, quando eu encontrei, está contente agora, Paim? Chegamos aos 100 paíns. Digo, como, presidente, 100 paíns? $100, Paim. Agora chegou, falou tanto em $100. E depois da caminhada com a política permanente, e aqui eu vou resumindo, da política de salário mínimo, nós chegamos a $350. Agora, se alterar a política, por exemplo, a inflação mais PIB, se o PIB cresceu 4%, o salário mínimo vai receber 2,5%. Se o salário mínimo, se o PIB crescer 5%, os aposentados, os deficientes, que dependem também do BPC, vão receber 2,5%, somente a metade do correspondente ao número que estou aqui colocando.
Por isso que considera a inflação acumulada mais o crescimento do PIB, garantindo o ganho real do trabalho. Pela regra atual, conforme matéria, inclusive, publicada na imprensa, o salário mínimo passaria dos atuais 1.412 para 1.528. Pela proposta do pacote, estando o ganho real do salário mínimo ficaria limitado a 2,5, ou seja, o salário mínimo seria de 1.518. Essa diferença, embora aparenta pequena para nós outros, né? É muito significativa para 70 milhões de trabalhadores que dependem do salário mínimo, que cada ano, que é dado o reajuste, e você perde, por exemplo, R$10, vai acumulando e vira 20, vira 30, vira 40, vira 50, e isso influencia direto na política de qualidade de vida da nossa gente. O reajuste do salário mínimo tem impacto nas aposentadorias e pensões. Vocês todos sabem, mas em torno de 80% dos aposentados ganham somente um salário mínimo. Não estou falando aqui, e nem estou inventando, uma análise daqueles que ganham mais que o salário mínimo. Eu estou falando somente aqueles que ganham o mínimo do mínimo, que é o salário mínimo. Entre os aposentados e pensionistas do INSS, cerca de 70%, ou 24,5 milhões de pessoas, sobrevivem com apenas o salário mínimo. Além disso, 43% dos brasileiros com mais de 60 anos são arrimo de família, e 64% dos municípios dependem da renda dos beneficiários. Portanto, estamos falando que a criação de um teto de 2,5 para o reajuste do salário mínimo vai impactar a vida de cerca de 100 milhões de pessoas e, por isso, estamos muito preocupados. A taxa de juros não para de subir. Os preços dos alimentos, idem. É só ir ao supermercado, o preço da carne nem se fala. Também os remédios, os planos de saúde, o valor do aluguel. O Centro de Pesquisa de Macroeconomia da Desigualdade da USP alerta que limitar o ganho real do salário mínimo terá impacto negativo na distribuição de renda e aumentará a desigualdade entre o nosso povo. Vale destacar que, em dezembro do ano passado, o Diese avaliou com o impacto do reajuste do salário mínimo para 2024. Ele estimou um incremento de renda anual das pessoas no montante de 69,9 milhões. Estimou também que 37,7 bilhões de aumento na arrecadação tributária anual sobre o consumo, como impacto também do reajuste. Vejam a importância de não mexer na política de avaliação do salário mínimo e no BPC. O salário mínimo é um instrumento essencial de distribuição de renda. Todos ganham com o aumento do trabalhador, o comércio local, os municípios. Ele eleva a renda das camadas mais pobres, impulsiona a produção, o consumo, gera emprego, gera renda, cria um ciclo vicioso que beneficia a economia como um todo. É fundamental, senhor presidente, eu vou pedir uma tolerância hoje para Vossa Excelência, porque esse tema começa o debate hoje, né, que é o pacote. E eu não poderia deixar de falar. É fundamental garantir o reajuste sem travas, sem muros, sem barreiras. Finalizo, senhor presidente, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, PIB mais inflação, é uma das maiores conquistas da classe trabalhadora de todos os tempos. Fruto de lutas históricas desde a Constituinte de 88. Em 2006, a Comissão Mista Especial do Salário Mínimo foi criada graças ao Senado. O então presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, foi decisivo. Ele montou a comissão e eu assumi a relatoria do projeto. Viajamos o país todo, ouvindo a sociedade. Fui relator dessa comissão. Faça justiça. Deputado Jackson Barreto foi o presidente. E o deputado Walter Barelli, quando fala Barelli, tu lembra do Diese, né? Foi o vice-presidente. Apresentamos e aprovamos o relatório, que posteriormente foi base para a atual política de valorização do salário mínimo. Foi nos governos do PT que o salário mínimo alcançou o equivalente a 300, 350 dólares, devido a essa política. E por isso eu faço com muito carinho aqui um apelo a todos, não importa aqui se é de oposição ou de situação, para que a gente não mexa na política de salário mínimo. Mexer no BPC e no reajuste do salário mínimo, eu entendo que um dia a história vai nos cobrar. Vai nos cobrar. O pacote fiscal e de corte do gasto será debatido e votado na Câmara. Espero que ele chegue aqui no Senado já, primeiro, aprimorado, mas que a gente tenha tempo também para debater a matéria. Propor a realizar mudanças, caso seja necessário. Essa casa tem muita responsabilidade com esse momento histórico da vida de todo o povo brasileiro.